Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Nós vamos ler a mensagem de hoje, do livro Vida Feliz, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O corpo merece cuidados para ser preservado, sadio. Desprezá-lo, sobre qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que no-lo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com os exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Vamos orar. Senhor da vida, nós te agradecemos nestes dias, nesta hora sagrada para todos nós. Ampara-nos e fortaleça-nos a todos, para que possamos ter consciência da nossa real responsabilidade, enquanto encarnados na Terra. Responsabilidade com o corpo, responsabilidade com o espírito, para que possamos adquirir cada vez mais a felicidade tão almejada de todos nós. Neste propósito, pois, sentindo nesse instante as bênçãos dos teus nobres mensageiros, que pousam um olhar compassivo e meigo sobre todos nós, sobre esta casa, nós te rogamos que ampare a nossa companheira tão querida na noite de hoje, envolvendo-a para que ela possa sentir cada vez mais a tua presença nela e em todos nós. E assim, no teu abraço muito fraterno, nós te louvamos e te agradecemos na noite de hoje. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Gostaríamos de solicitar que vocês verifiquem o celular, colocando no modo silencioso. O mês de maio é para nós, trabalhadores e frequentadores da FEAC, um mês de confraternização em torno do aniversário da instituição. No dia 6 deste mês, completamos o nosso 27º aniversário. Estivemos 4 segundas-feiras com expositores falando temas diversos em comemoração ao evento. Hoje nós estamos fechando a nossa última segunda-feira do mês com a presença da nossa querida irmã e amiga Ana Guimarães, acompanhada do seu filho Marcelo, que eu disse que é guarda-costa, motorista, não é isso? E essa figura extraordinária. Ana, Geraldo Guimarães e Anete, em diversas oportunidades ao longo destes 27 anos, estiveram conosco na nossa FEAC desde os primeiros dias, revezando-se em trazer a mensagem espírita em favor da necessidade de todos nós. Ana e Geraldo fundaram, no Rio de Janeiro, no ano de 1981, o Centro Espírita Caminho da Redenção. E ali desenvolvem uma série... Caminho da Esperança, desculpa. E ali desenvolvem uma série de atividades, inclusive narradas em um dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que se intitula Nas Fronteiras da Loucura. A nossa palavra com a Ana, o nosso carinho, para ouvirmos, aprendermos e fortalecermos a nossa fé na sua experiência e na sua mensagem educadora. Ana, a casa é sua. Faz um teste aí. Alô, alô. Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó solitário viandante, companheiro de jornada,
que estás à margem da estrada, cansado, triste, abatido, eu te convido nesta hora para o aconchego da prece, que reanima e fortalece o coração lido. Pare um instante, repouse, volve os olhos para os céus e esquece tudo e pensa em Deus, nosso Pai de imenso amor. Tudo reflete o seu nome, tudo lhe canta louvores, desde o inseto às flores, até o ser superior. Os poetas têm essa facilidade de falar de coisas aparentemente complexas, mas de uma forma assim tão agradável, tão gentil. Parece um convite muito fraterno e muito amigo para que o acompanhemos na ideação que ele está apresentando. Então, quando ele diz solitário viandante, parece estar falando conosco diretamente, porque quantas vezes nos sentimos sozinhos, solitários, mesmo estando com outras pessoas em volta. E às vezes até dentro do lar nos sentimos tão sós, porque essa identificação de almas neste mundo de provas e de expiações nem sempre é o que corriqueiramente acontece. Normalmente nós estamos só. Então ele nos pede, para um instante, nessa correria do cotidiano, fazer uma pausa. Quando ele diz, para um instante, nem é necessário que seja parar, estar estacado num lugar, mas é essa pausa interior. A nossa mente é um turbilhão constante, é um eclodir de pensamentos, de ideações constante. A gente não consegue parar de pensar, mesmo quando estamos dormindo e que entramos naquele repouso, o cérebro também vai entrando num repouso, todavia não para de estar em ebulição constante. Continuamos pensando. Então, esse repouso a que ele se refere é o repouso mental. É sairmos das contingências que nos cercam para pensarmos em Deus, para refletirmos a respeito de alguma coisa, uma coisa só, e estabelecermos a fixação nessa coisa, que viria a ser o exercício da atenção, atentar para alguma coisa e então pensar em Deus. E ele fala então, dentro dessa sequência de convite, que tudo em torno dos passos do homem louva a presença de Deus. Tudo fala a respeito dele, exatamente pela perfeição das coisas que nos cercam. Porque se olharmos para a natureza, veremos a perfeição. Se olharmos a fauna que nos rodeia, veremos a perfeição. Em tudo veremos que um pensamento perfeito tomou conta de tudo e realizou tudo. Mas onde nós encontramos o máximo de perfeição, onde parece que Deus se esmerou até as últimas consequências, é quando nós nos olhamos. Quando paramos diante do espelho, pode ser um espelho, ou pode ser no espelho do próprio pensamento, e começamos a nos observar, vamos perceber a arte dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a arte que ele desenvolveu ao nos criar da forma que somos, dentro dessa perfeição que existe em cada criatura. E à medida que a ciência vai avançando, à medida que a tecnologia vai facultando ao homem novas descobertas, ampliação de conhecimento, nós vamos nos aprofundando na capacidade que a gente acredita que seja infinita do ser humano.
Até bem pouco tempo, nós utilizávamos perto de 8 a 10% da nossa capacidade cerebral. Muito pouco. Uma quantidade ínfima da capacidade de utilização dessa máquina perfeita que é o cérebro humano. Hoje, a neurociência começa a fazer incursões nas áreas cerebrais e a gente vai descobrindo novos valores. Nós vamos descobrindo novas propriedades, vamos descobrindo novas fórmulas de utilização desse computador notável que é o nosso cérebro. E aí o homem vai avultando no seu valor. Todavia, apesar de que a ciência vai falando e vai valorizando cada vez mais o ser humano, mostrando a sua potencialidade, parece que ao homem é importante ser infeliz, ser triste, ser amargurado. Parece que isso tem uma proporção tão grande na vivência do homem. Haja vista a forma como nós nos relacionamos entre nós. Haja vista a forma como o homem caminha sempre de senho carregado, sempre guardando uma amargura dentro de si. E quando trocamos ideias, quando conversamos, fazemos questão de lembrar das coisas tristes, das coisas ruins, das coisas que nos fizeram sofrer. É uma espécie de masoquismo, ou então a insuficiência que temos ainda de nos integrar na perfeição de tudo aquilo que foi criado por Deus. E nós vamos perceber que existe uma problemática ligada à semântica que muitas vezes retarda o nosso passo no caminho da evolução. Poderíamos deslanchar com mais facilidade, todavia não temos essa força para realizar essa caminhada, porque esbarramos em algumas interpretações que nem sempre são reais, nem sempre são verdadeiras. Imaginem se eu chegasse aqui depois da prece da Andréia, da fala do Falcone, eu me levantasse e dissesse assim: meus caros perturbados, muita paz. Que estranho que seria uma saudação desse tipo, não é? Meus caros perturbados. Alguém iria pensar: meu Deus, que criatura que foi trazida aqui para encerrar esse mês de aniversário, chamando-nos de perturbados. A quem? A nós, perturbados, que coisa. Então nós vamos ver a resposta que os espíritos deram à pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Kardec faz uma indagação mais ou menos assim: os espíritos interferem em nossa vida? E eles, os imortais, responderam: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E aí nós vamos raciocinar em cima dessa resposta. De ordinário, são eles que nos dirigem. Equivale a dizer que, dentro dessas, digamos assim, 8, 9 horas que nós passamos despertos, nós estamos sofrendo a influência dos espíritos em todos os momentos da nossa vida. Aí é a hora que a gente vai pensar. Quando eu disse, meus caros perturbados, algumas pessoas acharam engraçado isso. Será que é engraçado mesmo? Ou será que a gente está escondendo a realidade? Os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, eles nos dirigem. Então vamos pensar. Nessas horas que passamos despertos, os espíritos estão influenciando a nossa vida. E essa influência que eles exercem no cotidiano é influência positiva ou negativa?
Que tipo de influência você percebe nesse cotidiano? Que tipo de influência eu percebo? Nós percebemos. Então vamos analisar. Seriam influências de Francisco de Assis? A gente estaria ligado apenas às coisas superiores da vida? Pensando no bem a cada minuto da nossa vida? Ninguém passa por um período de aborrecimento, zanga, ciúme, vontade de falar mal dos outros e falando também, inveja, etc. Ninguém sente isso aqui, não? Não. Que coisa boa. Se não sente, então a influência é positiva. Então ninguém é perturbado aqui. Mas se fica zangado, se fica aborrecido, se fica amargurado, se fica magoado, a influência é negativa. Aí nós somos o quê? Perturbados. Então não existe nenhum tipo de ofensa quando nós ouvimos alguém dizer que estamos perturbados. Aí a indagação é natural. Quem não é perturbado aqui dentro? Claro que existem pessoas que não são, né? Mas digamos que a maioria somos perturbados, que recebemos a influenciação desses espíritos que, no dizer de Allan Kardec, em A Gênese, ele diz assim: pulula em torno da Terra, do planeta, espíritos em graus variados de perturbação, espíritos inferiores. E eles aqui estão atraídos pelo pensamento dos habitantes da Terra. Ora, se o pensamento dos habitantes da Terra atrai espíritos inferiores, é porque nós somos perturbados. E porque somos perturbados, então o nosso pensamento perturbado atrai também os espíritos que auxiliam nessa perturbação. Então, quando alguém diz que estamos perturbados, na realidade não é uma ofensa, é um chamado de atenção, é uma forma de nos alertar a respeito das perturbações. Todavia, quando falamos em perturbação, nós pensamos logo num processo obsessivo. Nós estamos sendo obsidiados, estamos sendo perseguidos por um espírito. Nem sempre a coisa funciona por aí. Vamos analisar alguns aspectos que sugerem perturbação e aos quais não damos o devido valor, porque eles vão se diluindo naquilo que é do nosso cotidiano, daquilo que aparentemente é natural em nossa vida. Por exemplo, uma coisa que eu sei que não acontece com ninguém aqui da FEAC, porque não são perturbados. O mau humor matinal. Ninguém sente isso, né? Acordar mal-humorado, aborrecido, zangado, com vontade de brigar, com vontade de dizer desaforo para todo mundo. Mau humor matinal. As pessoas encaram isso com tanta naturalidade, acham isso que faz parte do cotidiano de todo mundo, que até a gente chega a dizer assim, ó, não fala comigo não, que eu estou mal-humorado hoje. Mal-humorado. Por que não perturbado? Não fale comigo porque eu estou perturbado hoje. Vamos analisar esse mau humor matinal. Nós somos espíritos. Quando o corpo adormece na cama, nós saímos do corpo e adentramos o mundo espiritual. Muito bem. Normalmente, de vez em quando, a gente ouve as pessoas dizer, olha, eu estive trabalhando no mundo espiritual, acordei cansado de tanto trabalhar. Olha, isso é lenda, não é verdade. Ninguém que trabalhe no mundo espiritual desperta cansado, porque o corpo está aqui, é o espírito que vai, e o espírito não vai ficar cansado. Então, vamos analisar. Se eu deixo o meu corpo aqui, eu vou para o mundo espiritual.
Se eu, no mundo espiritual, me ligo lá aos espíritos amigos que estão trabalhando, que estão prestando assistência nas zonas umbralinas ou que estão em tarefas socorristas em algum lugar do mundo espiritual, naturalmente eu estarei em contato com os bons espíritos, com os benfeitores, cuja psicosfera é agradável, cuja psicosfera é de um patamar acima do meu. Respirando essa psicosfera boa, eu vou me sentir bem. Então, quando retornar ao corpo físico, eu retornarei bem, retornarei feliz. São aquelas pessoas que acordam alegres, felizes. Quando eu era criança e a gente acordava cantando, a vovó dizia, viu passarinho verde. Hoje eu já sei que não é passarinho verde, mas são os encontros felizes no mundo espiritual. Agora, quem sai do corpo e vai para as zonas umbralinas e encontra lá os malfeitores do plano espiritual, o Beldroegas e aquele séquito total, e entra naquelas baladas lá das zonas umbralinas e respira aqueles ares cheios de miasmas deletérios, de vibrações de baixo teor. Quando acorda, vai acordar como? Com passarinho verde? Perturbado, não é? Mal-humorado, zangado, aborrecido, porque estava com as companhias que estabeleceu quando estava desperto no corpo físico. Porque o semelhante vai ao encontro dos semelhantes. O perturbado daqui, do plano físico, quando sai do corpo, vai ao encontro dos perturbados do plano espiritual. Então, junta uma perturbação com a outra e faz aquela perturbação total. E o que é que ocorre? Nós retornamos encharcados de vibrações deletérias, vibrações desagradáveis, uma psicosfera doentia que provoca fisiologicamente a reação de mau humor. Então, ao invés de dizer estou mal-humorado, vamos dizer estou perturbado, lotação completa, porque estava em contato com espíritos enfermiços. Tenho certeza que depois de hoje ninguém vai acordar mal-humorado. Vai acordar todo mundo feliz. E quem acordar mal-humorado não vai contar nada para ninguém. Que é para ninguém saber para onde a gente foi quando saiu do corpo, para as zonas umbralinas. Que loucura. Então vejam bem que o Espiritismo nos sugere, de uma forma assim, muito agradável e muito nítida, na resposta à pergunta 459, nos sugere uma busca de mudança de psicosfera, mudança vibratória em nós, através do pensamento que vamos estabelecer. Pensamentos desagradáveis, pensamentos deletérios atraem criaturas dentro da mesma vibração. Pensamentos voltados para as coisas positivas, para as coisas boas. É claro que a gente não vai conseguir orar 24 horas por dia, mas pelo menos sugerir para nós mesmos pensamentos que sejam de ordem elevada. Estamos realizando uma tarefa dentro de casa, pense no bem, pense nas coisas boas. Se vamos fazer uma recordação da nossa própria existência, voltando para os idos da juventude, para alguns como eu, ou aos idos da infância, vamos pensar nas coisas boas que aconteceram nesse período. São tantas as coisas boas que nos acontecem no período de infância, mesmo estando na zona da pobreza, mesmo estando vivendo em necessidade, sempre há dias agradáveis, momentos agradáveis. E como há momentos infelizes e desagradáveis, e a gente faz questão de pensar mais nos aspectos negativos. Vamos pensar mais nos positivos, para diminuirmos a intensidade das perturbações do cotidiano. Hoje mesmo, quando estávamos vindo para cá com meu filho, ele colocou um CD de músicas antigas
E à medida que as músicas iam saindo, eu me recordava que o papai cantava. E eu gostava muito de ouvi-lo. Ele se sentava para costurar, ele costurava para a gente também. Mamãe era professora noutra cidade, era ele que tomava conta da gente. Então ele chegava do trabalho, sentava na máquina e ia costurar a roupa para a gente, consertar a roupa. E ele ficava cantando. E eu me sentava próximo dele e os irmãos também para ouvi-lo cantar. Uma voz bonita, e eu aprendi quase todas as músicas que ele cantava. Então, à medida que as músicas iam, eu dizia para ele, o seu avô ouvia essas músicas, e lembrava da minha mãe que cantava também. Então, eram lembranças felizes, foi uma viagem muito feliz, porque eu fiquei mais tempo na minha infância do que agora, lembrando as coisas felizes. Então, isto é uma forma de vencer o mau humor. E, se vocês exercitarem, vocês verão que o mau humor vai desaparecendo paulatinamente. E o que é mais importante, mesmo que o clima dentro do lar não seja um clima muito tranquilo, mesmo assim, a pessoa que mantém este bom humor, a alegria de viver, não entra nessa perturbação matinal. Então, nós vamos observar que o mau humor matinal é uma perturbação cujo primeiro passo vai nos conduzir à obsessão mais adiante. Então, vamos ver um segundo passo que também nós não valoramos tanto e que, todavia, faz parte do processo perturbativo que nos leva à obsessão. Outra coisa que é muito comum e as pessoas não dão valor, a irritação. A gente acha natural, não é? Ih, hoje eu estou tão irritado. Nossa, qualquer coisinha me irrita. Ai, esse barulhinho me irrita. E isso, pai e mãe costuma manter dentro de casa o processo da irritação, porque não sabe que isso já é o segundo passo da perturbação, ou seja, a perturbação mais acentuada que vai nos conduzir a um processo obsessivo. A irritação tem causado tantos problemas, tantas separações, tanta desavença na intimidade do lar, quanto no trabalho também, em qualquer lugar, a criatura irritada, ou vamos usar a palavra perturbada, a criatura perturbada perturba as outras pessoas também. Porque parece que essa perturbação irritadiça estabelece uma evolução em cadeia. Eu estou irritada e me comporto de uma forma irritadiça, daqui a pouco o Marcelo começa a ficar irritado também, a Andréia também fica irritada, e vamos passando essa irritação para as pessoas. E daqui a pouco estamos todos nós assim, andando numa corda bamba de irritação. Então nós acreditamos que a irritação seja uma coisa normal. Não, não é. Às vezes ela pode ser provocada por uma dor, pela instalação de uma gripe, por um mal-estar fisiológico que sugere uma enfermidade próxima. Pode ocorrer uma situação de irritabilidade quando estamos entrando num processo enfermiço. Mas na maioria esmagadora, nós, em realidade, estamos perturbados. Então a criança passa correndo e a gente grita. Para com essa... Ninguém faz isso, né? Só eu que faço isso. Para com isso. A irritação, e a gente agride a criança. Depois pensamos, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí o marido chega em casa, ele está até feliz, ele entra em casa sorrindo e fala, como é, o almoço está pronto? Aí ela se volta. Você está pensando o quê? Que eu sou máquina? Pronto. Uma irritabilidade que vai influenciar irritadamente
o companheiro, que já dá uma resposta irritadiça também, e se estabelece uma cisânia dentro do lar, se estabelece um clima desagradável, negativo, quando em realidade o lar não deveria ser assim. O lar deveria ser o repouso do guerreiro. Então o marido chega irritado lá de fora, você está aqui bem-humorada, tranquila, esperando o guerreiro chegar. E quando ele abre a porta, como é, o almoço está pronto? Ah, meu bem, além do almoço, tem um docinho que eu fiz especial. Não? Não? Olha, agora eu fiquei meio decepcionada, porque... Por que não? E uma vez eu perguntei, por que não? Uma senhora disse, não merecem. Mas esses cavalheiros gentis que estão aqui não merecem? Claro que merecem. Merecem uma mesa muito bonita. Aliás, eu tinha uma amiga, já desencarnou, ela era impressionante. Eu sentia uma coisa que é perturbativa também, inveja. É uma perturbação. Mas eu chegava na casa dela, às vezes, passava por lá, meio-dia, só para olhar a mesa. Eu passava, cumprimentava, dava um abraço e ia embora, mas só para olhar a mesa que ela preparava para o marido. E eu ficava com inveja, porque eu não era capaz de fazer a mesma coisa. Ela colocava uma toalha xadrez com rendas na ponta, uma flor num vaso assim no meio, aí o pratinho dele ali, o pratinho dela, era só os dois em casa. E sempre havia uma coisinha diferente que ela colocava para receber o marido. E eu ficava olhando para aquilo. Disse, quantos anos de casada? Quase 50 anos. Ela disse, sempre foi assim. Desde o primeiro dia. E eu pensei, no meu primeiro dia foi assim, no segundo mais ou menos, no terceiro eu já fui esquecendo das coisas e já complicou. E nos finalmente das coisas a gente falava assim, vai lá no fogão, o prato está lá, e sirva lá mesmo. Realmente nós vamos nos esquecendo das coisas boas que faz um lar feliz. E também eu estava conversando com um casal, que aliás é um casal muito harmonioso, e ela me contando como foi que ele a conquistou. Ele a viu cantando na igreja, são espíritas hoje, mas ela cantava na igreja onde ele a conheceu. Ele olhou e se encantou com a moça, e começou a mandar flores. Durante 30 dias, todos os dias, ele mandava um buquê de flores, e ela já não aguentava mais. Recebia, não tinha mais nem onde colocar as flores e ficava pensando quem mandava as flores. Depois da 30ª vez que ele mandou um buquê de flor, ele se apresentou também. E foi aquele amor, aquela coisa, se casaram, tem 5 anos de casado. Então nós estávamos tomando café lá na casa dos companheiros, e eu então perguntei a ela, e você continua recebendo flores? Ela falou, nunca mais. O marido, que é meio alemão, assim, ficou vermelho. Ele falou, ai, dona Ana, por que a senhora vai falar uma coisa dessa? Eu falei, quer dizer que só o interesse, depois que conquistou, esqueceu? A mulher perdeu a beleza, perdeu a graça? Ele disse, não, minha mulher continua linda. Eu falei, mas não há mais a possibilidade de ser gentil com essa moça que ele conquistou, com a voz dela, com o rosto? Aí ele falou assim, é verdade. A partir de hoje eu vou voltar a trazer flores para minha esposa. Porque os maridos se esquecem, conquistam e depois deixam para lá. Que história é essa? Aí o casamento vai entrando na irritabilidade. Porque a mulher se irrita com o marido e vice-versa. E nós vamos entrando em quadros perturbativos, tanto de uma parte e de outra. Então vamos fazer um docinho para o marido, que não faz mal nenhum. E vamos trazer flores para as esposas também, que não faz nenhum mal, só faz bem. Porque, além de tudo, vamos dando o exemplo para os nossos filhos. Principalmente hoje, quando o casamento cada vez mais vai ficando
mais doentinho, nós temos que demonstrar aos nossos filhos que vale a pena matrimoniar-se. Esse é o segundo passo, a irritabilidade que é tão comum de nós para os nossos filhos, de nós para o marido, do marido para a esposa e do chefe para o empregado também, para o servidor. Sempre a irritabilidade parece que faz parte de nós. Aliás, faz mesmo, porque somos perturbados. Então, enquanto estivermos mergulhados na perturbação, essas coisas farão parte do nosso cotidiano. Todavia, não estamos aqui para sermos perturbados. Estamos aqui para evoluir. Por isso, a rádio chama-se Evoluir, para sairmos desses quadros perturbativos. Mas aí nós temos um terceiro passo, que é muito sério, porque já estamos próximos da obsessão. Nós saímos, aliás, estamos no mau humor, evoluímos negativamente para a irritabilidade e aí partimos para a agressividade, que já é um passo bem maior para o processo obsessivo, uma perturbação mais acentuada, a agressividade. Isso é tão comum. Às vezes a gente pergunta, você é agressiva? Não. Mas quantas vezes agride um filho? Quantas vezes fala asperamente com o marido, com a esposa, com a secretária, com as pessoas? Quanta vez é ríspido com o amigo, com o colega de trabalho ou o colega da escola? Quantas vezes? Então a gente vê hoje a reação dos adolescentes com os professores de uma rispidez perturbativa tão terrível. De onde essas crianças estão trazendo tanta agressividade como nós estamos vendo eclodir em nossa sociedade? Quanto crime está sendo feito pela agressividade das criaturas? Então, nós estamos vivenciando um mundo agressivo, onde as pessoas estão agredindo as outras sem uma razão específica. Aliás, não existe razão para agressividade. Eu estava numa cidade, havia feito uma palestra e estava saindo da palestra quando vimos passar um movimento, uma procissão feito pelo padre lá da paróquia, só para a paz, um movimento pela paz. Então as pessoas estavam todas vestidas de branco, com uma vela na mão, e caminhando, falando da paz, né? Nós estamos celebrando a paz, nós queremos a paz, e paz, e paz. E nós estávamos saindo do centro, um grupinho, eu falei, vamos acompanhar um movimento pela paz, então vamos nos pacificar também. E começamos a acompanhar. Bem na minha frente estava uma senhora de uma certa idade, aliás, bastante idade, uma velhinha, e ela estava andando com uma certa dificuldade, carregando a velhinha na mão e protegendo para não apagar, e de repente ela deu uma tropeçada e pisou no pé da outra que estava na frente. A outra não teve dúvida, virou para trás e falou, não enxerga, não. Mas ela falou com tanta agressividade e automaticamente eu disse, minha senhora, o movimento é pela paz. Ela falou, mas a outra pisa no meu pé, a paz vai embora. Imagina se um pisão no pé, a paz vai embora. Que paz é essa? É uma paz muito transitória, que ela sai rapidinho. Então, nós estamos assim. Vamos pensar bem. Os espíritas fazem movimento pela paz. Então, quando vocês estão no movimento... Aqui em Juiz de Fora tem movimento pela paz também? Não? No Rio de Janeiro, de vez em quando, lá tem movimento da paz. Na Bahia, Divaldo faz aquele movimento enorme pela paz. Quando chega em casa, a paz continua? A gente pensa na paz dentro de casa. Onde é que começa? Nando Cordel diz com uma propriedade
infinita, ele diz: a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em ti. A paz do mundo começa em nós. Porque as nossas vibrações estão no ar. Elas permanecem. Quando o pensamento sai de nós, ele vai evoluindo em ondas e estabelece ligações com outros pensamentos também. Então nós vamos bombardeando a psicosfera do nosso planeta com os nossos pensamentos. O pensamento mal-humorado, o pensamento irritadiço, o pensamento agressivo vai gerar uma psicosfera de agressividade em todo o nosso planeta. E então nós vemos as guerras que são feitas por ninharias, guerras de um mesmo povo, irmão contra irmão, por questiúnculas, que se a gente fosse chamar os dois que estão guerreando e perguntar por quê, eles mesmos não saberiam dizer por quê. E isto acontece na intimidade do lar, onde os cônjuges guerreiam entre si encarniçadamente. E se for procurar o fulcro ou a razão de tudo aquilo, não existe. Ou a pessoa diz simplesmente: o amor acabou. Como é que pode acabar uma coisa que nunca existiu? Porque em realidade nós ainda não sabemos o que é o amor. Ninguém casa por amor. Nós casamos por necessidades probatórias ou expiatórias. E se há uma necessidade probatória, nós temos que passar com nota 10. Equivale a estabelecer um clima de fraternidade dentro do lar para vencermos as etapas do reajustamento dos cônjuges, das duas criaturas que se uniram e que receberam outras criaturas. Se é uma expiação, mais razão temos ainda de nos educarmos para que a convivência a dois seja harmônica. Eu estava conversando com os companheiros na casa espírita e uma jovenzinha, 19 anos, ela chegou para mim e disse assim: tia Ana, eu amo a senhora, mas a senhora é tão saudosista. E eu disse: isso é ruim? Porque nós estamos falando de uma época em que os filhos respeitavam os seus pais. De uma época em quando o pai falava, o filho baixava a cabeça e ouvia. Numa época que quando a mãe dizia alguma coisa, a filha ouvia e às vezes dialogava com a mãe a respeito do assunto. E eu estava dizendo que hoje eu tenho visto, já na altura dos cabelos prateados, isso aqui é luar, viu gente? Não é cabelo branco, no luar. Tanta agressividade por parte dos filhos para com os pais e vice-versa. Então nós estávamos falando sobre isso, ela disse: a senhora é saudosista, porque no passado havia hipocrisia. E hoje é a realidade. Hoje nós temos leis. O povo evoluiu, os tempos evoluíram, as coisas mudaram. Hoje nós temos leis que são muito boas para a nossa sociedade. Eu disse, por exemplo, a Lei Maria da Penha. E aí outra pessoa que estava do lado, é verdade, a Lei Maria da Penha, olha que coisa boa. Hoje a mulher não se mete mais à pancadaria, a ser maltratada. E eu fiquei pensando, e eu falei: você acha que é evolução? Ela disse: claro que é evolução. Eu disse: pensei que evolução fosse a pessoa se tornar melhor. Mas se é necessário que a lei venha e aplique penas em homens que batem nas mulheres, é porque os homens estão muito agressivos, perturbados, doentes.
Precisa uma lei que diga ao Senhor para não maltratar a sua esposa? Precisa? Oh, meu Deus! É necessária uma lei que diga ao Senhor para não jogar lixo na rua? Papel na rua, sujar a rua? É necessário? E a mocinha ficou me olhando. Eu falei, oh, minha filha, se é necessário uma sanção ou uma coerção para que o homem trate melhor a sua companheira, nós estamos vivendo um mundo muito doente, muito triste. Porque evolução quer dizer para melhor, mudar para melhor. Mas se essa evolução que você preconiza é uma evolução coercitiva, então não é evolução, filha. Evoluir, mudar para melhor. E se a agressividade aumenta, que precisa a interferência de terceiros, então isso não é evolução. Isso é um estágio primitivo da nossa sociedade que precisa melhorar. Eu disse, filha, nós estamos numa casa espírita, onde precisa colocar na parede silêncio. Numa casa espírita em que se precise dizer, não use determinados tipos de roupa. Precisa. Nós somos espíritas e a gente sabe que o pensamento é algo importantíssimo em nossa vida. É através do pensamento que surgem as coisas mais terríveis, como as melhores coisas do mundo também. Então nós não podemos sugerir pensamentos a outras criaturas. Estamos agindo de uma forma desagradável. Mas se precisa um alerta nesse sentido, desliguem os celulares. Eu sei que precisa. Mas é necessário. A nossa doutrina é eminentemente educativa. Jesus era um mestre. Allan Kardec, emérito professor. Tudo em O Espiritismo sugere educação. Precisa um alertamento nesse sentido? Não deveria. Então nós vivemos num mundo perturbado e onde nós, que já entendemos um pouco de perturbação, precisamos saber que mau humor matinal é perturbação, irritabilidade é perturbação, agressividade já é quase uma obsessão. E que os grandes males do mundo estão estribados nessas loucuras todas. Então é hora de melhorar. É o nosso momento de começarmos a trilhar uma jornada diferenciada. E nada melhor do que o Espiritismo para estabelecer essas mudanças. Vale a pena lembrarmos-nos de que o umbral, ou as zonas umbralinas, não é uma localização circunscrita em algum lugar do espaço que nos rodeia. As zonas umbralinas estão aqui. Nós criamos o nosso umbral. Nós criamos o nosso mundo atormentado, ou nosso inferno também. Tudo partindo daqui. Da mesma forma como nós criamos também o nosso mundo de paz, o nosso céu interior, através do nosso pensamento e da forma com que nos relacionamos, como trocamos ideias com os nossos filhos. Eu costumo me recordar de coisas boas que me deram uma alegria muito grande. Mormente hoje, quando a gente vê os filhos tão distanciados dos pais. Eu não sei se é porque os filhos não conseguem amar os seus pais, ou porque os pais não conseguem mais tocar o coração dos filhos. Mas eu estava em casa e eu tenho 4 filhos, uma moça e 3 rapazes. E eu estava em casa, era um domingo, e este menino chegou, ele era adolescente ainda, um garoto, chegou e falou assim, mãe,
Eu estou com 3 cadeiras para o Maracanã. Vamos? Não, 4 cadeiras. Ele disse, vou, e os 2 irmãos iriam também, e tinha uma 4ª cadeira. Ele falou, vamos, mãe, no Maracanã? Eu disse, meu filho, eram 3 garotos, rapazes já. Eu disse, chama o Carlinhos para ir com vocês. Aí ele virou e falou assim, a primeira opção é você, mãe. Se você não quiser ir, a gente chama. Aquilo me tocou a alma. Eu falei, 3 rapazes, 3 garotos, adolescentes, querer a companhia da mãe para ir num jogo no Maracanã? E eu fiquei muito feliz. Não fui. Ele foi. Ele chamou o coleguinha dele. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu disse, que bom, são meus amigos. Porque o objetivo da família é criar amigos. É nos unirmos. Porque é dentro da família que Jesus disse que iria colocar os inimigos para que se aglutinassem. Nós enfrentamos isso. Espíritos contraditórios numa mesma família, mas que nos finalmente das coisas conseguem se harmonizar. Porque é claro que a gente não vai se tornar aqueles amigos fraternais dentro do lar, mas pelo menos aqueles que conseguem conviver com urbanidade, conviver com respeito, vencendo as dificuldades perturbativas que nós vamos impondo no nosso cotidiano, com a nossa forma de ser, com a forma de agir e com a forma de agredir também. Vamos pensar em Jesus. Normalmente quando ele, descendo a encosta do monte, diante da multidão que ali se encontrava, começou o seu discurso dizendo, bem-aventurado os mansos, eles herdarão a terra. E a gente fica pensando na palavra de Jesus, porque se a doutrina espírita está nos ensinando a nos desligarmos das coisas materiais, Jesus chega e diz que os mansos herdarão a terra. Parece uma idiosincrasia, uma dicotomia naquilo que Jesus falou, pregou e naquilo que nós estamos aprendendo hoje. É que nós não temos ainda noção de possuir. Quando nós pensamos em possuir, nós pensamos em deter. Nós pensamos em reter, em guardar para nós e só para nós, de uma forma egoística. Não foi isso que Jesus se referiu. Aqueles que herdarão a terra são aqueles que, através da mansuetude, são capazes de admirar-se. Aliás, o filósofo verdadeiro é aquele que nunca perde essa capacidade de se admirar das coisas. Nós vamos abandonando paulatinamente a admiração da infância. A criança olha a jarra molhada por fora, suada por fora, e passa o dedinho e se admira disso. A água está lá dentro, como é que a água saiu aqui para fora? Ela olha uma formiguinha e se admira com a formiguinha, uma joaninha e se admira daquela cor vermelha com as pintinhas pretas, e ela se admira das coisas. Para nós, tudo vai entrando numa rotina e a gente perde ocasiões de admirarmos as coisas. As flores, a delicadeza das cores, das pétalas. A gente não para admirar. A gente vai passando. Esse filho aqui me parou para mostrar, tinha um lírio lindo na porta, e disse, mãe, olha as abelhinhas, como elas encostam a patinha, e a patinha sai cheia de pólen, que ela vai levar mais adiante, admirando. E eu comecei a admirar também a abelha pousando nas flores e tirando o pólen. São coisas que estabelecem a nossa sintonia com Deus.
e que a gente vai deixando do lado. Então, quando Jesus diz que os mansos possuirão a terra, porque o apressado, o mal-humorado, o irritado, o agressivo, não tem tempo de enxergar as coisas, então levam a alma vazia, levam a alma sem esperança, vivem no mundo sem luz. Mas quando a mansuetude nos permite parar para estabelecermos a admiração, para enxergarmos as coisas, os nossos olhos vão captando as imagens e vai guardando aqui. Então, depois de algum tempo, a gente para e diz assim: nossa, aquele enfeite na mesa lá no FEAC, naquela segunda-feira, estava tão lindo, e os olhos trazem de volta, tirando do coração a imagem do enfeite de flor sobre a mesa. Está aqui. É como acontece às vezes conosco, quando eu paro e penso nos jardins da cidade de Jaipur, na Índia. Foram os jardins mais lindos que eu já vi. E me admirei tanto, porque aquela terra seca, sem a abundância de água que nós temos, então, pela manhã e ao entardecer, com um regador ia de pezinho a pezinho, jogando um pouquinho de água. E as rosas eram enormes e tão abundantes que precisava de um encosto, uma escora, para que não tombasse no chão. Aquilo era lindo. Os buganvílias, lindos, molhados pouquinho a pouquinho. E eu olhava para tudo aquilo e disse: meu Deus, é Deus enfeitando o mundo que a gente chama de vale de lágrimas. Então aqueles jardins estão aqui. Os buganvílias gigantescos estão aqui. E toda vez que eu quero vê-los, eles retornam a acústica da alma para as retinas dos olhos, e a gente enxerga. São como os quadros que Deus coloca diante dos nossos olhos. Uma mãe que fala com ternura com a sua filhinha, vai colocá-la para dormir. São tão poucas as mães que se lembram da importância de levar o filhinho para a cama, de sentar ao seu lado e falar com eles: Pai nosso que estás nos céus. Esse tempo que a gente não quer roubar as ninharias do mundo, a gente esquece que tem um valor enorme na alma dos nossos filhos, para amanhã, para o pai de amanhã, para a mãe de amanhã. Então, enchemos o nosso coração de ninharias sem valor, e então não dá para herdar a terra. Mas quando enchemos com as coisas boas que Deus coloca em torno de nós, quando estivermos, quem sabe, em outro mundo, em outro planeta, a gente vai parar, como fez Manuel Filomeno de Miranda, sentando-se lá no mundo espiritual, onde ele se encontrava, e olhando para a terra distante, e ele volta à sua infância e começa a correr no quintal da sua casa. E era tão verdadeira a emoção que o dominava, que ele sentia o vento passando em seus cabelos, ele sentia o vento abrindo a sua camisa, ele se sentia na infância novamente. Os mansos herdarão a terra. Nós estaremos um dia distantes, quiçá, deste nosso planeta, e vamos nos recordar dele, das coisas bonitas que ele apresentou, as paisagens ridentes que a gente vê, e quem sabe voltaremos a dizer, como diz José de Alencar: verdes mares bravios da minha terra natal, onde cantam as jandaias nas frondes das carnaúbas, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, porque tem olhos de ver, alma para registrar. Vamos fazer isso, sair da perturbação para adentrarmos o desejo de crescer, de evoluir, de mudar para melhor. Muita paz, muito obrigada.
Nós agradecemos a Ana Guimarães, ao Marcelo, e no movimento espírita não se usa pagar tarefas no bem. Mas eu quero dar um presente para você. Por mim você pode, agora passar pela mãe dele lá atrás é que vai ser o difícil. Toma, vó. Ativa, vovó. Ativa, vovó. Ah, chorou. Meu colo é mais doce que o dela, olha só. Ô, gente. Vem cá, vô. Pega ela, vô. Vem cá, gente. Vem entregar de volta. Não chorou. Não chorou. Quer chorar, mas não chorou. Vamos, vô. Vamos, vô. Leva que o neto é seu, meu filho. Que a Ana possa levar aos seus familiares no Rio, possa levar aos companheiros do Centro Espírita Caminho da Esperança, as nossas melhores vibrações. Eles ainda vão retornar para o Rio hoje ainda, enfrentando aí mais 2, 3 horas de viagem, tranquilamente. Que o retorno seja tranquilo e que o piloto ali, o copiloto, possa administrar o veículo tranquilamente. E que possamos ter a Ana de volta o mais rápido possível, em outra oportunidade, não é isso? Vamos agendar isso com muito carinho. Lembrando que amanhã é a 4ª terça-feira do mês, nós teremos às 18h30 a nossa reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida, para pessoas que pensaram ou estejam pensando em autodestruição, como para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida. Nessa quinta-feira, quem vai falar para nós na reunião das 14h30 é a Ana Lúcia Araújo, trabalhadora da FEAC. O tema é Entrega-te a Deus. No sábado, dia 31, quem vai falar para nós na reunião pública das 19h é a nossa irmã Verônica Azevedo, também trabalhadora da FEAC. O tema é livre. Nós lembramos que nessa sexta-feira tem curso básico em 10 aulas, curso básico de doutrina espírita. Quem quiser pode vir participar, começa às 20h. No sábado, nós vamos estar encerrando um curso básico. A partir das 17h é a última aula. E a última aula é para tirar dúvidas. Quem quiser, tiver condição de participar, traga sua pergunta para que possa ser respondida. E no dia 10 de junho, nós temos a nossa reunião de reabastecimento espiritual do primeiro semestre para os trabalhadores da FEAC, para os frequentadores ativos dos grupos de estudos. Quem ainda não pegou o seu convite, pode pegar lá embaixo com a Magda e a Márcia, que estão na recepção com as listas. Nós vamos passar para a segunda parte, agradecendo a presença de todos e lembrando que nós estamos precisando de roupas infantis, ok? De 0 a 12 anos, o nosso armário de doação deste tipo de roupa, dessa numeração, está quase zerado. E nós estamos aí com um curso de gestantes em evolução e normalmente as gestantes que são assistidas pela FEAC acabam tendo outros filhos em faixas etárias mais adiantadas. Então, quem tiver possibilidade, tiver isso em casa, não é isso? Vamos remanejar esse tipo de doação que será muito bem-vindo, ok? Nós vamos passar para a segunda parte, então, apagando a luz, contando com o silêncio, a oração de todos, a reflexão sobre o tema da noite, tão importante para as nossas necessidades, e vibrando também pelo lar dos internautas, dos companheiros que estão nos acompanhando. O nosso abraço para o companheiro José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, e todo o seu esforço de divulgação também da doutrina espírita. Esta palestra será repetida no próximo domingo às 20h, e a entrevista que Marcelo e Ana nos concederam lá na Rádio Evoluir, a partir das 19h. Quer apagar a luz para nós, fazendo favor, seu irmão? Amigo Jesus, continuamos agradecendo
pela oportunidade do 27º aniversário da FEAC, pela chuva de bênçãos que nessa noite são derramadas em favor de todos aqueles que te buscamos, pelo lar dos internautas que acompanham através do áudio da Rádio Evoluir e através dos canais de TV que estão sintonizados conosco. Abençoe o retorno da nossa Ana, do Marcelo ao Rio de Janeiro. Abençoa o retorno de todos nós aos lares, que possamos levar aos familiares queridos estas vibrações e energias positivas que ora nos envolvem. E que o tema da noite, analisado, refletido, possa fortalecer cada vez mais a nossa fé, a nossa vontade de estudar, de praticar, de viver a doutrina espírita no trabalho voluntário, no ambiente doméstico e em cada passo da jornada. Abençoe o nosso companheiro Geraldo Guimarães no mundo espiritual e toda essa corte de espíritos benfeitores que formam esta egrégora de luz, que protegem os trabalhos da Ana e de todos nós. Contando com o silêncio e com a oração de todos, passamos a segunda parte das tarefas da noite. Esteja conosco, amigo querido, que assim seja.